E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bruto do Delphi. Hoje a gente vai falar sobre responsividade. Eu não sei se esse termo se aplica a programas desktop, né, aplicações desktop, mas a ideia é a mesma da web e do mobile. As coisas se ajeitarem de acordo com o tamanho da tela. Não é um ajuste tão fino assim que as coisas mudam de lugar como na web, mas pelo menos elas alteram o tamanho de acordo com o tamanho da tela, se maximiza, se minimiza, se altera a resolução ou não, né? Existem duas técnicas, eu vou passar a primeira para vocês nesse vídeo, depois eu passo outra que é similar, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Mas vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem uma aplicaçãozinha simples, só de exemplo. Então aqui que a gente faz? A gente dá um Enter aqui, né, vai digitando e ele vai colocando lá para baixo. Então, Alan é o bruto do Delphi. Eu dei 3 Enters, ele veio para aqui para o Memo. Então, digita no Edit, clica no botão ou dá o Enter, ele pula no Memo, você clica na mensagem e ele vai dar um show message do que está no Memo. Simples assim, nada de absurdo. A programação também é simplesinha, vamos virar aqui, para não perder muito tempo, né? O show message, do clique do botão mensagem. No clique do botãozinho mais, eu tenho o add no Memo, do edit1.txt, limpo ele e dou um set focus nele de novo, para a gente poder operar sem usar o mouse. No keypress do edit 1, eu coloquei, se for cerquilha 3, quer dizer, se for enter, eu clico no botão 2, que adiciona e limpa e volta para ele. E no create, eu limpei o edit 1 Memo para não ficar lixo da programação. Então, é o que a gente tem essa aplicação simplesinha aqui, vamos continuar rodando ela. Né? Você esquece essa outra tela, que ela vai ser construída na próxima aula. Eu só deixei pronto para testar. Então aqui a gente tem um formulário, e se a gente aumentar, ele está vendo como é que as coisas ficam? Então vamos rodar a aplicaçãozinha simples e a gente vai ver como é que ela se comporta. E vamos lá, ó, tá vendo? Puxou aqui, nada, né? Ele simplesmente aumenta o formulário como tudo. Se você puxar para cá, as coisas sobem, puxar para cá, as coisas vão para lá, normal de toda aplicação. Se você fizer uma do zero, ela vai estar assim. Mas qual que é o nosso desejo? Vamos voltar lá no modo original dela aqui, eu acredito que seja assim, né? A gente deseja que ela se comporte de uma forma que ela fique mais bonitinha do que ela se comporta agora, né? Então, o que para a gente é o mais bonitinho? Vamos começar. Esse botão, não seria ideal que se eu abaixasse aqui ou puxasse para cá, esse botão não viesse junto, para ele ficar sempre no cantinho? O Memo também não seria legal se eu abaixasse que ele aumentasse e se eu puxasse para cá ele também aumentasse? Esse botãozinho aqui, o mais, ele não deveria acompanhar o formulário aqui? E o Edit ele também deveria aumentar com o formulário. Então, esses são os comportamentos que a gente quer. Como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso com uma coisa chamada âncora. Pensa num barco. Um barco, quando ele tem uma âncora, ele fica fixo em um lugar. Ele está parado ali. Só que, diferentemente da programação, o barco é uma coisa de um tamanho único, né? Tá, então você pensou no barco ali e agora vamos trazer isso para a programação. Então, uma coisa que ela está ancorada, ela não se mexe. Se ela está ancorada à esquerda, vamos ver aqui, vamos rodar o bichinho de novo, você vai ver que ele não se mexe da posição que ela está, a não ser que no que ela está ancorada, o relativo se altere. Então, se eu aumentar para cá, estou aumentando a direita, não houve alteração. Se eu puxar para cá, eu estou aumentando a esquerda. Então, está vendo que ele vem junto? Porque ele está ancorado à esquerda. Qualquer coisa que aconteça à esquerda, ele vai acompanhar, porque ele está preso, vamos dizer assim, nessa distância da borda esquerda. E não está preso na borda direita. Então, vamos fazer o seguinte, vamos prender ele também na borda direita, AK-Right. Edit 1, prendi ele na AK-Right. Vamos rodar aqui para ver. De novo, rodou. Agora, se eu puxar ela para cá, opa, algo de estranho está acontecendo. Ela se altera de acordo com a posição esquerda, mas ela está presa na posição direita. Está vendo que a distância é sempre a mesma, que é a distância do botão, ó, beleza? Se eu puxar ela para cá, ela cresce. Por quê? Ele tem que estar preso à esquerda. Então, ele não pode ficar mais distante do que ele já está. E ele também não pode ficar mais distante do que ele já está aqui. Então, diferentemente de um barco que racharia no meio, ele aumenta. Se você prendesse um barco com duas âncoras, uma de cada lado, e puxasse o mar mais para frente, o que é, claro, impossível,
o barco ia rachar no meio. Nesse caso, a hora que a gente puxa o nosso mar aqui, o nosso edit expande, né? Ok, legal, beleza. Então a gente já entendeu o conceito de âncora à direita e à esquerda. Agora vamos entender o conceito de âncora. Antes disso mesmo, também ele precisa aumentar de acordo com a distância aqui, né? Então vamos colocar ele ancorado à direita também. Agora vamos pensar na mesma coisa, só que com o top e o bottom, em cima e embaixo. Ele está preso aqui, então qualquer alteração para cima, ele vai sofrer essa alteração. A distância entre este ponto e este tem que ser constante. Se eu ancorar ele embaixo e mexer com a parte de baixo, ele também tem que ficar constante. Então vamos lá, vamos ancorar ele embaixo aqui e vamos rodar de novo. Estou ancorado à direita e à esquerda, com o mesmo também, então, opa, né? E agora estou ancorado em cima e embaixo. Quando eu ancoro em cima e embaixo, a distância se mantém do topo, ó, subir e desci. A distância é sempre a mesma do topo e da parte de baixo. Perfeito. Então o nosso memo e nosso edit estão se comportando como a gente queria. Mas você viu que os botões eles ficam embaixo, eles não se comportam como deveria. Então vamos lá, vamos começar por esse botão aqui que ele é mais simples. Ele está ancorado à esquerda e ao topo. Isso quer dizer, se mudar a posição do topo, ele muda também. Se mudar a posição de baixo, ele não muda. Perfeito para a gente, porque a gente quer que isso aconteça. Mas, se mudar a posição esquerda, ele está se mexendo. Se mudar a direita, ele não está se mexendo. O que a gente quer é o contrário, que quando mude a esquerda, ele não se mexa. Então, se eu aumentar aqui, ele vai ficar no lugar que ele está ali. Só que se eu puxar para cá, aumentar para cá, ele tem que vir junto. Então, a gente liga a âncora direita e desliga a âncora esquerda. Então, vamos puxar aqui, tá vendo? Tá vindo? Tá vindo junto. E aqui se eu puxo o meu saco, se eu puxar para cá, ele fica no lugar. Perfeito. Mesma coisa a gente tem que fazer com esse daqui. Eu tenho que ancorar ele à direita e desancorá-lo à esquerda. E o mesmo conceito se aplica para o top e para o bottom. Eu quero que a distância da parte de baixo do formulário seja constante. Já a distância para a parte de cima pode ser variável. Então eu desancoro ele ao topo e ancoro ele abaixo. Beleza? Então eu desancorei ele ao topo e ancorei ele abaixo. Então, a hora que eu puxar, o memo aumenta, o edit não, e o botão fica na posição que ele deveria. Aqui também mesma coisa, ó, diminuiu, aumentou. Se eu puxar para cá, nenhum dos botões se mexe. Então, o nosso form ficou responsivo, né? Não dá para garantir, não dá para dizer bater o pinto na mesa que é o responsivo igual de site, porque às vezes site você diminui num certo tanto, entra no mobile, as posições mudam, né? Talvez aquele botão de mais caia para baixo e aumente, mas isso não é necessário aqui no Win32, no desktop. Por quê? Normalmente, o que o cara vai fazer? Ou ele vai maximizar, né? Ele tem uma tela grande aqui pra gente, então a gente maximiza, fica tudo certo para usar. Então, ele dá mais espaço para você usar o memo e o edit. Ele vai restaurar ou diminuir, perfeito. Ou então eu vou estar maximizado já e eu troco de tamanho de monitor para um monitor menor. Então, vamos voltar aqui, vamos fingir que o nosso monitor é desse tamanhão. Se eu trocar para um monitor menor, ele vai fazer assim e assim. Então, ele vai se manter ajeitadinho, vamos dizer assim, né? Se mudar para um monitor maior, tava desse, ele vai ficar assim, ele vai se manter ajeitadinho também. Beleza? Então, acho que a gente tem tempo, vamos para a parte 2, que é este outro formulário aqui. Esse outro formulário é o seguinte, ele usa o conceito de alinhamento. Então, ó, eu tenho aqui um panel que ele está ancorado ao topo. O que é ancorado ao topo? Ancorado ao topo, ele faz com que se eu aumentar o negócio para cima, eu vou até rodar. Se ele ancorar o negócio para cima, tá vendo? Se eu mexer para cima, ele mexe junto. E não tem nada que esteja acima dele. É o mesmo caso
desse panel aqui, onde tem o produto e o edit. Ele está ao bottom. Ao bottom quer dizer o quê? Ancorado embaixo. Tá vendo que ele mudou aqui, né? Esses alinhamentos são praticamente ancoragens automáticas, vamos dizer. Então ele está ancorado embaixo, grudado embaixo. Não existe nada que possa estar abaixo dele. Então ele fica ali. Já o panel 2, ele está ancorado à direita. E aqui um pequeno detalhe, o topo e o bottom, eles têm prioridade em cima da direita e da esquerda. Então você vai ver que a gente talvez imagine que ele tome todo esse espaço aqui e o topo e o bottom fique menorzinho. Não, ele sempre vai ficar menorzinho em relação ao topo e o bottom. E aqui a gente está com ele ancorado à direita como ele é right, ele estaria com o left desmarcado. Esse seria o padrão dele, né? Mas por que eu marquei aqui? Porque eu quero, quando ele aumente aqui, aumente esse daqui também. Tá vendo que eu ancorei o edit, eu ancorei os dois edits aqui. E como eu ancorei esse, toda vez que eu aumentar, por quê? Esse memo aqui, ele está ancorado menos à direita, então ele vai aumentar para baixo. Mas ele não vai mexer de tamanho lateralmente, porque às vezes você monta um cupomzinho bonitinho aqui com tudo na posição certinha, o total, a descrição de produto com 2 linhas bonitinho, unitário, código de barras, fica tudo certinho, tudo tão bonitinho que se ele diminuir, quebra. Se ele aumentar, fica feio. Então o que eu fiz? Eu fiz para aumentar o valor do total aqui quando eu maximizar. Então vamos rodar o bichinho aqui. Aqui teriam outras informações se isso fosse um PDV de verdade. Então, ele aumenta essa barra lateral aqui e mantém o memo, que é onde estaria os seus produtos bonitinho, ou se fosse um DB Grid, alguma outra coisa fresca que você colocasse aí, ele aumenta. E se você maximizar, ele mantém o cupom do jeito que está e aumenta as coisas aqui, ó. Ele aumentou o edit do total, manteve o total aqui, aumentou o edit do produto, colocaria um botãozinho aqui no canto também, ali em cima ele aumentou. Então essa é outra técnica que ela é igual, mas ao mesmo tempo ela é diferente, né? Então, para vocês que pretendem fazer, dá até para colocar um outro negócio aqui, eu não sei se eu consigo. Agora que eu tenho um tempinho, eu já terminei de explicar, tem coisa que chama splitter. Eu não sei se isso vai funcionar, viu, galera? Se não funcionar, vocês me desculpem. Splitter. Eu acho que para o splitter dar certo, isso daqui tem que ser ao cliente. Beleza, vamos lá. O que esse splitter faz? Ele faz com que eu possa mexer aqui. Se eu aumentar, ele mantém a ancoragem. Nossa, memory leak violento. Só que eu posso mexer aqui, tá vendo? Se eu quiser aumentar sozinho, eu aumento. Então eu deixo para o usuário acertar. Então eu poderia colocar um splitter aqui e outro aqui para poder aumentar e diminuir as coisas como eu quero. Mas é só colocar o splitter, colocar onde é que ele vai estar ancorado, né? O splitter aqui ele vai estar à esquerda. Eu troco isso para o client, porque aí ele pode aumentar ou diminuir. E tem umas propriedadezinhas aqui, line. Tá, vamos lá, vamos rodar de novo. Só ficou um pouquinho mais fresco. Mas bom, era isso que eu queria passar para vocês, né? Eu espero que vocês tenham entendido. A gente está um pouquinho rápido, com um pouquinho de pressa. Eu gravei a hora do almoço, mas eu perdi o caralho desse vídeo. Então por isso que eu estou tendo que gravar correndo aqui. Mas bem, galera, é isso. Felicidades para vocês e coice do bruto.